E aí galera do YouTube, tudo bem? Como é que estamos? Aqui está Dr. João Borzino, mais uma vez para o seu próprio canal e hoje para falar sobre abuso sexual infantil e na verdade prevenção. O objetivo é começar a ensinar as pessoas a lidarem com a prevenção do abuso sexual infantil e o entendimento do que é realmente o abuso sexual infantil para que a prevenção seja efetiva. Né? Então vamos lá, só com alguns números, né? Vamos começar com alguns números mundiais, tá? 1 em cada 4 ou 5 meninas no mundo é abusada sexualmente. 1 em cada 20 meninos no mundo é abusado sexualmente. A maioria são meninas, certo? E a maioria é abusado por homens. Um mínimo de mulheres são abusadoras, mas existem mulheres abusadoras, sim. As consequências para o crescimento na fase adulta de quem sofreu abuso sexual, tá? Na maioria meninas, né? Que viram mulheres, é obesidade, transtornos ansiosos, incluindo síndrome do pânico, né? Insegurança nos relacionamentos, né? Interdependência, muita dependência nos relacionamentos, sejam eles relacionamentos afetivos, sejam eles relacionamentos de trabalho, né? Pessoas que ficam com a sua funcionalidade e seu propósito de vida atrapalhados, não muito bem definidos, né? Depressão, transtornos sexuais, sejam eles disfunções sexuais do tipo falta de orgasmo, falta de desejo, aversão sexual nos meninos, também a ejaculação precoce, disfunção erétil e outros problemas deste gênero, né? Ou até mesmo parafilias, como a própria pedofilia, que pode ser induzida por isso, voyeurismo, bondage, qualquer coisa que desvie do ser humano o aspecto sexual. Né? Sem esquecer também eu falo tudo isso com muito pesar, tá, gente? Porque é muito dolorido falar sobre isso, inclusive para quem é pai como eu, pai de 2 meninas, né? E sabe dos riscos que elas sofrem por aí. E drogadição, sexualidade prematura, gravidez indesejada e prematura, e por aí vai a lista bem adiante, né? Os abusadores estão sempre próximos às crianças, isso os pais não podem tirar da cabeça, pois na maioria das vezes é o próprio pai biológico, o avô biológico, ou o padrasto, o tio, o vizinho, o primo, o irmão, todos esses, só quando se encontram sozinhos com essas crianças, principalmente as meninas, nós temos que tomar muito, mas muito cuidado, porque são pessoas com as quais a gente menos desconfia. E prestem bem atenção naqueles indivíduos que são muito simpáticos e calorosos com crianças, né? Que são sempre muito receptivos a cuidarem dos seus filhos se você sair ou se você não estiver por perto, né? E estão dentro das instituições, assim como escolas, creches, né? Assim como os professores, cuidadores, B10 e etc e tal. Então, o abusador, ao contrário do que as pessoas pensam, estão sempre muito próximos às crianças ou procuram atividades profissionais muito próximas das crianças, né? Isso é muito importante, né? A conversa e a orientação das crianças são a nossa maior arma na prevenção do abuso sexual e também na identificação e
na identificação e na tomada de atitude sobre quem está abusando sexualmente, no tratamento dessa criança que foi abusada, né? Mas principalmente na prevenção, porque a conversa com a criança já é muito difícil, pois os pais não sabem conversar com a criança, não sabem identificar quando a criança está apresentando algo sintomático ou comportamental estranho diante de um adulto, né? Então, ou seja, por exemplo, aquele tio com que ela está acostumada sempre a sair muito, a sempre levar para passear, etc e tal, e passa a recusar estar com esse tio, mas não conta o porquê. Apenas se embota, tá animada, tá super feliz, mas quando esse tio aparece, ela fica triste, embotada, vai se recolher ao seu canto, fica quieta ou chora, ou não quer chegar perto dele, ou se cala, e ninguém entende muito bem isso, né? Porque essa conversa com a criança sobre sexualidade é um tabu muito grande, os pais não sabem ter, pois se sentem muito constrangidos, né? E, ao mesmo tempo, este abusador sexual pode ser seu marido, pode ser seu irmão, sua esposa, seu primo. Isso é muito difícil de ser encarado, né? Então, é mais fácil se esquecer dessa hipótese e levar como coisa de criança, né? Quer dizer, interpretar como coisa de criança, né? A criança às vezes é esquisita, né? Às vezes rejeita alguém, às vezes deixa pra lá, às vezes não quer saber, né? Criança é de lua, né? Às vezes tá com bobagem, né? E essa conversa não é aberta, até mesmo quando a criança fala, ela é tida como mentirosa ou está falando alguma coisa que não está sabendo o que está falando, é mal interpretada, né? Se leva para o lado não se leva a mal o que a criança está dizendo, se leva, não sabe o que está dizendo, interpretou mal, nada disso, né? E nem vai se conversar com o provável criminoso, né? Nem se considera a criança como uma provável vítima, e sim como coisas de criança, né? Invenções. Às vezes as crianças inventam muita história, mas é terrível, né? Você imaginar que pode ser o seu próprio marido, né? Pode ser o seu próprio irmão. E essa conversa muitas vezes é melhor que seja ignorada. O nosso cérebro tende a ignorar fatos tão dolorosos, deixar para lá, né? Como se não estivesse acontecendo, né? Assim como ignora muitas vezes a pena de morte por ser uma coisa tão terrível, ignora uma gravidez por ser algo tão terrível, acha que acontece só com os outros, não acontece com você, mas pode estar acontecendo exatamente ao seu lado, embaixo do seu nariz, né? Ensinar as crianças onde podem ser tocadas e com que finalidade e, né, por quem, ou seja, ensinar quais são as partes privadas, né, as partes genitais que as pessoas não ficam se tocando, né? Cada um se toca na sua própria parte privada para se limpar, para fazer higiene, e algumas pessoas estão autorizadas a isso, como algum cuidador na escola, né? O pai, a mãe ou alguém em casa que cuide também, né? Ou um tio também que limpe, né? Os avós que limpem, mas que com única e exclusiva função de estar manipulando essas regiões privadas, que são as regiões genitais, com o objetivo de limpar, né? Então, gente, olha, a gente explica para os nossos próprios filhos, eles entendem a partir de uma certa idade. Eu tenho uma filha de 4, uma de 5, elas entendem já absolutamente que aquelas regiões, as pessoas não ficam mexendo umas das outras, cada um mexe para limpar a sua própria, né? Ou quando não, algum parente muito próximo ou cuidador pode mexer para limpar e não para ficar bulinando, mexendo, brincando com essas regiões. Então, tem que ser explicado com muita naturalidade para que a criança não tenha bloqueio com aquilo, né? Que ela ache natural, simplesmente que aquilo só sirva para limpar e que tenha a conversa aberta, ou seja, sem segredos entre pais e filhos, né?
Porque o abusador sempre chantageia essas crianças que se essas crianças contarem alguma coisa para os seus pais, elas passarão por ridículo, ele fará algum mal, até mesmo ameaçando maltratar o pai e a mãe, até mesmo matar, causar algum mal a esses pais. A criança acaba se sentindo culpada pelo que aconteceu, pois ele diz que a criança vai passar o ridículo, que ninguém vai acreditar nela, que ela vai ser tida como mentirosa ou como que está inventando esse tipo de situação e vai ser tida como vagabunda, como uma criança dada, como uma criança que se entregou a esse tipo de situação e provocou esse tipo de situação. Então, o abusador sempre ameaça e sempre diz que esse é um segredo entre a criança e ele, que não pode ser revelado, e se esse segredo for revelado, a punição acontecerá por parte dele ou até mesmo por parte dos pais, que vão achar que essa criança está mentindo, ela vai se sentir culpada. Então, sempre usar o refrão de sem segredos entre nós, não há segredos entre nós. A maior confiança é entre os pais e os filhos, e isso tem que ser reforçado para que esses filhos se sintam seguros em poder contar, né? E poder observar também todos os sinais secundários, como eu estava falando, a criança que não quer mais sair com aquele tio, a criança que fica embotada na presença daquele parente que chega, daquele avô que chora, que não quer, que começa a ficar esquisita, né? Porque a prevenção é o melhor caminho para protegermos as nossas crianças dos danos futuros. Porque uma vez feito o dano, uma vez uma criança abusada, ela vai manifestar depois, consequentemente, sintomas psiquiátricos, comportamentais e de saúde que são muitas vezes irreparáveis. Por mais que nós tentemos reparar, eles deixam alguma sequela na vida afetiva dessa criança, que vai se manifestar no seu comportamento, na sua funcionalidade na vida, né? Vai complicar tudo isso. Então, a prevenção do abuso sexual é o melhor caminho, e para isso precisamos quebrar a barreira da comunicação com os nossos próprios filhos, com as nossas próprias crianças. Vamos lembrar que, sendo pai e mãe de umas, somos pais e mães de todas. Temos que cuidar dessa geração que vem para diante, para que sejam o nosso futuro mesmo, para que tenham uma condição psíquica melhor e mais privilegiada do que vem acontecendo por aí. Mais adiante vamos falar mais sobre esse assunto muito sério, muito grave, com mais toques e orientações sobre tudo isso, mas a conversa e a orientação dos nossos próprios filhos é a nossa maior arma. Valeu, gente. Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau.